Olá, alunos da disciplina Eletrônica Analógica. Bem-vindos a essa aula. Antes da gente iniciar o conteúdo, eu quero deixar um recado aqui, principalmente para o pessoal da T1. Devido àquela questão da paralisação e retorno das aulas, a gente teve uma atividade aí, a simulação, que eu passei na última aula usando as tecnologias à distância para vocês, e essa simulação não foi entregue por todos os alunos. A data de entrega dela coincidiu com aquele período, né, que já não teria mais aulas. Então eu achei justo dar mais uma semana para essa entrega, mas só vale para a turma da T1, que a turma T2 já fez a entrega na data antes da aula ser cancelada, né? Então, quem ainda não entregou a simulação, dê uma olhada lá no AVA. A nova data de entrega é 20 de maio, ou seja, vocês vão poder me entregar até semana que vem, mesmo que a gente não tenha aula na semana que vem, né? Eu vou deixar essa uma semana extra aí para quem ainda não postou. E de maneira geral, né, um recado também importante, é que todas as atividades que eu passar para vocês a partir desta aula vão ter 2 semanas para entrega, né, conforme foi estabelecido. Então a aula de hoje, vocês vão me entregar a atividade dela só daqui 2 semanas. E essa atividade vai ser utilizada para aferir a frequência de vocês, né? Ou seja, só vai receber presença na aula o aluno que me entregar a atividade. Então fiquem atentos aí, tentem desenvolver e eu continuo, né, como em todas as outras aulas que eu falei com vocês, aberto aí para tirar dúvidas, né, seja relacionado ao conteúdo, seja relacionado à resolução de exercícios ou à parte de simulação também. Não podem ficar à vontade para entrar em contato pelo e-mail, pelo chat do AVA ou pelo fórum de dúvidas também que eu vou disponibilizar. E agora em relação ao conteúdo. Nós estudamos, né, até o momento o diodo retificador e trabalhamos com o circuito retificador. Então nós vimos todas as etapas dele, o diodo, depois o filtro capacitivo e por fim o regulador de tensão. E agora a gente já consegue projetar um circuito para fazer a retificação de uma onda alternada. Ou seja, a gente poderia, por exemplo, projetar um carregador de bateria de smartphone, né? E foi exatamente o que a gente fez na última aula. E para concluir esse assunto dos diodos, eu trouxe para vocês aqui hoje o diodo emissor de luz, também chamado de LED. Então, a partir da próxima aula, a gente já vai entrar em um componente novo. Vamos, então, fechar esse assunto do diodo hoje e depois fazer algumas atividades aí. Então, para a gente começar, né? Até o momento, nós vimos 2 tipos de diodo, que foi o diodo retificador e o diodo Zener. Então, LED é o terceiro tipo de diodo que a gente está vendo. E não para por aqui, né? Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar vários outros tipos de diodo. Mas dentro do que é proposto na disciplina de eletrônica analógica, é o suficiente conhecer esses 3 aqui. E a ideia do LED é emitir uma luz que pode ser visível ou não. Então depende da aplicação que a gente precisa, né? Então, no caso aqui, né, para a parte de sinalização, indicação, mostradores digitais, os LEDs têm que emitir luz visível. Então um exemplo aí seria aquele display de 7 segmentos que vem muito em dispositivos eletrônicos, né? Tem os rádios relógio, né, que são mais antigos aí, costumam apresentar o display de 7 segmentos. É claro que tem outras possibilidades, né? Tem o display de LCD que trabalha com aquela ideia dos números com 7 segmentos também, mas essa sinalização pode ser feita por meio dele. Outra possibilidade também é quando a gente fala em carga de bateria. Por exemplo, os notebooks costumam vir, né, com um LED que indica que a bateria está carregando. Então, a ideia do LED aí é indicar alguma coisa, algum estado do equipamento que a gente está trabalhando. E temos também os LEDs que emitem luz não visível, no caso a luz infravermelha. E a ideia dele é trabalhar com a comunicação. Um exemplo aí muito típico que a gente usa no dia a dia é o controle remoto da televisão. Tem um LED na extremidade dele, a gente não vê a luz, mas ele é capaz de emitir essa luz infravermelha para se comunicar com a televisão, né? Para enviar um sinal para a televisão. Então fica como curiosidade, se vocês pegarem uma câmera de telefone, né, comum e filmarem o LED, vocês vão ver que ele vai acender, né? Isso acontece porque o olho humano não consegue captar a luz infravermelha, mas a câmera consegue. Na hora de reproduzir isso na tela, ele usa uma luz branca, né? Então a gente consegue ver o LED acendendo se usar uma câmera digital. Depois vocês podem fazer o teste aí. Então temos aqui o aspecto do LED, né? Então na prática, o LED vai ter esse aspecto aqui. Então vocês vão ver que lembra muito a ideia do diodo, né? Nós temos normalmente os 2 terminais dele, né? Vão ser o anodo e o cátodo. Vocês estão vendo aqui o símbolo dele do lado, né? Que segue exatamente a mesma ideia. A diferença é que nós temos aqui
acrescentadas duas setas apontando para fora do LED, né, simbolizando aí a luz que ele está emitindo. Mas se a gente tirar essas duas setinhas, ele virou um diodo normal, né? E na prática, como que a gente vai fazer para identificar o que é anodo e o que é catodo? Se for um LED novo, né, confiável, você vai ver que ele tem diferença nos dois terminais, né? O terminal mais longo é o nosso anodo, ou seja, é onde eu preciso colocar o terminal positivo da fonte para que esse LED acenda. E o terminal mais curto é o nosso catodo. Se por algum motivo, né, esses terminais tiverem sido cortados, ainda é possível identificar qual é o anodo e qual é o catodo. A gente vai ter que olhar o corpo do LED aqui e perceber que um lado dele é cortado, né, um lado plano que ele apresenta aqui. Então, visto de cima, a gente vai ter isso daqui, ó. O lado plano é exatamente o catodo. Então, se porventura, né, esses terminais tiverem sido cortados, é só observar esse lado plano aqui. E aqui, conforme a gente está vendo no exemplo, o LED tem várias cores diferentes, né? Pode ter várias cores diferentes, vai depender do tipo de material que for utilizado na confecção dele, né? No caso dos diodos que nós estudamos, era usado lá o silício ou o germânio, que são cristais, né, que não vão ter essa característica de emissão de luz. Mas quando a gente trabalha com o LED, cada cor que aparece aqui é uma combinação ou um elemento diferente que está sendo utilizado, tá? Então fica como uma curiosidade aí também, né? A cor do LED vai depender do material que for usado na construção dele. Então, como eu falei com vocês, são dois terminais, anodo e catodo, e eles podem vir de diversos tamanhos, né? Então, de maneira geral, nós temos aí 3, 5, 10 milímetros. O 5 milímetros é o mais típico, né, que a gente encontra, mas os outros dois vão funcionar da mesma maneira. E, né, como já disse também, diversas cores. E a ideia é polarizar esse LED, que é um diodo, né, diretamente para que ele acenda. Se ele for polarizado reversamente, ele não conduz e vai permanecer apagado. E aí, nesse caso, ele vem com as mesmas ideias lá do diodo retificador. Se a gente aplicar uma tensão reversa muito alta, ele vai queimar também do mesmo jeito. Então, a ideia é trabalhar aí com tensões dentro da faixa de operação dele. E nós vamos ver também que é necessário trabalhar com uma corrente limite para esse LED não queimar. De maneira geral, o LED funciona com uma queda de tensão de 2 volts, né? Um valor é aproximado. Nós vimos que o diodo retificador, quando está conduzindo, se ele for de silício, ele apresenta uma queda de 0,7, se ele for de germânio, uma queda de aproximadamente 0,3. Já o LED apresenta uma queda de tensão um pouco maior, aproximadamente 2 volts. Mas isso aí vai depender da cor de luz que o LED emite. Esse valor de tensão pode variar, né, para mais ou para menos, dependendo dessa cor dele. Então, se a gente conhecer esse valor, nós vamos poder trabalhar com o cálculo, né, do resistor que vai limitar a corrente, por exemplo. E por falar em corrente, né, a corrente de operação típica é em torno de 20 mA. A partir de mais ou menos 10 mA, ele já consegue emitir luz, né, e esse brilho vai aumentando à medida que a gente aumenta a corrente. Então, para uma operação aí razoável, a gente pode considerar 20 mA. Lembrando que a corrente pode ser maior do que isso, né, não quer dizer que ele vai queimar. Mas se ela aumentar demais, o brilho vai aumentar de maneira proporcional, mas vai chegar um momento que ele vai queimar, né? Então, quando a gente for fazer cálculo, né, para limitar a corrente no LED, a gente tem que colocar correntes aí próximas dos 20 mA. E como eu falei com vocês, nós precisamos calcular um valor de resistência que vai limitar a corrente no nosso LED, do mesmo jeito que a gente fazia para o Zener. Ou seja, é necessário ligar um resistor em série a esse LED para garantir uma corrente dentro do que foi estipulado aqui em cima, igual a gente vai ver nos exemplos. E aqui nós temos um circuito, né, que trabalha com um LED. Eu estou querendo acender esse LED aqui. E eu estou trabalhando com uma fonte de 20 volts. Então, se eu quero acender esse LED, eu preciso conhecer primeiro qual é a queda de tensão dele. E aqui nessa tabela foram considerados 4 modelos de LED diferentes. Então, eu tenho LEDs com tensões diferentes, né? A primeira tensão aqui seria 2 volts. Então, considerando que eu tenho um LED que precisa de 2 volts para acender, e eu quero que esse LED apresente uma corrente de 25 mA. Aí a pergunta é, qual é a tensão que eu terei no resistor e qual é o valor de resistência necessário para garantir essa corrente que aparece aqui. Então, a ideia de preenchimento da tabela é fazer um trabalho aí com essas variáveis do circuito e verificar como que elas vão se comportar. Então, depois aqui nós temos um LED com uma tensão um pouco maior. A queda de tensão dele é de 2,2 volts. E aqui eu já considerei que o resistor usado para limitar a corrente nesse LED é de 470 ohms. Aí a pergunta que fica é, qual é a tensão do resistor e qual é a corrente que vai fluir pelo LED, que é a mesma corrente que flui pelo resistor. E aqui no final nós temos uma coluna
onde a gente vai calcular a potência do resistor. Ou seja, depois que eu definir o valor de resistência dele, eu preciso saber se aquele valor máximo de potência que ele dissipa vai ser adequado para o circuito. Porque, de maneira geral, nas aulas práticas, a gente trabalhou com resistores aí que tem um quarto de watt, se não me engano. Foi o valor que a gente usou. E eu vou ver, será que se eu colocar aqui o resistor de um quarto de watt, ele vai trabalhar bem aqui? Ele vai aquecer em excesso? Eu preciso saber se ele vai suportar, né, a corrente que vai passar por aqui ou não, olhando a potência, né, que é dissipada por esse resistor. Se houver algum problema nesse sentido, ou eu vou escolher um resistor com uma potência maior, ou eu posso trabalhar com valores de tensão da fonte menores, né? Porque, como nós vimos aqui, eu preciso só de 2,2, enfim, uma tensão relativamente baixa para o LED, e o restante, né, está ficando tudo para o resistor. Então, essa tensão da fonte pode ser menor, poderia ser, por exemplo, 5 volts, e eu conseguiria colocar esse LED para funcionar também do mesmo jeito. Então, vamos fazer a resolução aí desse exercício. Para a resolução do exemplo, nós vamos precisar basicamente de duas coisas. Da lei de Ohm, que vocês aprenderam lá em circuitos elétricos, e nós sabemos que a corrente em um elemento é a tensão naquele elemento sobre a resistência dele. E vamos precisar também da lei de Kirchhoff das tensões, que fala que a soma das quedas em uma malha é igual à soma das elevações. Então vale lembrar que aqui nós temos 4 condições diferentes, né? Como se eu tivesse 4 LEDs que eu preciso ligar nesse mesmo circuito e eu sei o valor de queda de tensão de cada um deles. Então no primeiro exemplo, eu tenho uma queda de tensão do LED de 2 volts, ou seja, essa tensão aqui, que eu vou chamar de VD1, né, que é a tensão do elemento D1 no meu circuito, é de 2 volts. Usando a lei de Kirchhoff das tensões, nós sabemos que a soma das elevações, no caso 20 volts é a única elevação que a gente tem, é igual à soma das quedas, ou seja, a soma da tensão no resistor 1 com a tensão do diodo, ou do LED, né, que a gente tem aqui. Então eu posso escrever o seguinte, que a tensão da fonte é igual à tensão do resistor 1 mais a tensão do LED, né, ou do diodo 1, D1, que aparece aqui. E aí, dessa expressão, a gente pode escrever o seguinte, né, que a tensão do resistor 1 é a da fonte menos a do diodo, né? Então seria aqui 20 volts menos a queda do diodo que eu já conheço. E nós chegamos a uma tensão do resistor de 18 volts. Então já podemos até indicar aqui, ó, a queda de tensão no resistor é 18 volts. Agora a questão é a seguinte, qual é o valor de resistência que eu preciso ter para que, quando eu aplicar uma tensão de 18 volts, eu tenha uma corrente de 25 mA? É só pegar a lei de Ohm e manipular, né? Se eu estou querendo calcular o valor de resistência, eu posso escrever que resistência é igual a tensão sobre corrente. Então, vou colocar isso aqui no desenvolvimento. Ó. A resistência 1, no caso que eu estou falando do primeiro caso, né, da primeira linha da tabela, a resistência 1 é igual à tensão do resistor, 18 volts, dividido pela corrente que eu espero nesse resistor, que é de 25 miliamperes. Então, fazendo aqui a divisão, nós vamos encontrar 720 ohms. Já podemos escrever aqui também, ó, 720 ohms. E aqui pediu a potência do resistor. Potência é tensão vezes corrente. Eu já tenho a tensão, 18 volts, e já tenho a corrente, que é 25 miliamperes. Resolvendo aqui o produto, nós vamos ter uma potência de 0,45 watts ou 450 watts. Na verdade, watts não, né? Miliwatts. Que aí sim a gente tem essa relação, né? A igualdade aí mantida. Então já vou anotar aqui também, ó, 450 miliwatts. Para a segunda linha, nós temos um LED com uma tensão de 2,2 volts e o resistor agora tem uma resistência de 470 ohms. E eu quero saber qual é a tensão no resistor, qual é a corrente que flui pelo LED. Então nós vamos fazer aqui o seguinte, de novo, né? Vamos calcular a tensão do resistor fazendo a fonte, 20 volts, né? Lembrando que a fonte não muda, né? Em nenhuma linha da tabela, o que muda é apenas o LED que a gente está usando. Então a tensão da fonte tem 20 volts
E o LED tem uma queda de 2,2. Então a tensão que nós vamos ter agora é de 17,8 volts. E aí nós podemos calcular a resistência R1. Né? Vamos colocar esse valor aqui na tabela. Então a tensão dele é 17,8 volts. E o que nós vamos calcular não é a resistência, né? Mas sim a corrente do LED. Lembrando que como o resistor e o LED estão em série, eles têm a mesma corrente. Então eu vou calcular a corrente no resistor usando a lei de Ohm, que eu já consigo também a corrente no LED. Então corrente é tensão sobre resistência. Eu sei que a tensão do resistor é 17,8 e a resistência dele foi dada aqui para a gente de 470 ohms. Fazendo a divisão, nós vamos encontrar aqui 37,87 miliamperes. Podemos anotar aqui também. E foi pedida a potência. Potência, tensão vezes corrente. Então 17,8 vezes 37,87 mili. Nós vamos ter uma potência de 674,13 miliwatts. Então, segundo o LED também já tem todos os seus valores calculados. E agora a gente vai para a terceira linha. Nesse caso, a tensão desse LED é de 2,4 volts. Então vamos proceder da mesma maneira, né? Eu preciso calcular a tensão do resistor 1, que é igual a tensão da fonte menos a do LED. Vai dar aqui 17, na verdade, né? 17,6 volts. E agora, sabendo o valor da resistência, que é 180 ohms, eu vou deixar anotado aqui a tensão também, eu tenho uma resistência de 180 ohms, então eu posso calcular a corrente no LED, que é igual à corrente do resistor, fazendo 17,6 por 180 ohms. Então, dividindo esse valor por 180 vai dar 97,78 miliamperes. Já é uma corrente mais alta para o LED, né? Dependendo do modelo do LED, essa corrente aí pode ser demais para ele. Lembrando que a gente vai trabalhar normalmente nas correntes aí mais próximas dos 20, né? 20 até 50 miliamperes é um valor adequado para a gente trabalhar. E agora a potência do LED é a tensão nele. E agora a potência do resistor é igual à tensão, a queda de tensão dele, que é 17,6, vezes a corrente que flui por ele, que é de 97,78 miliamperes. Então, fazendo aqui esse produto, nós vamos achar 1,72 watts. Ou seja, uma potência bem mais alta que as anteriores, né? Vale lembrar aqui, ó, considerando o resistor que a gente trabalha na prática, que é de 1/4 de watt, ele tem 250 miliwatts, né, de potência máxima. Então percebam que aqui já está tudo passando, né? A gente precisaria usar um resistor maior em termos de potência para conseguir limitar a corrente no LED nessas condições aqui. Tem outra possibilidade? Tem. Por exemplo, a fonte tem 20 volts. Eu preciso só de 2, 2,2, 2,4. Então poderia usar uma fonte menor, de 5, de 10 volts, de modo que a queda de tensão no resistor vai ficando cada vez menor, né? E aí a gente tem uma potência menor, né, dissipada lá no final das contas. E aqui ficou faltando para encher a tabela, né? 97,78 miliamperes, que é a corrente nessa condição aí. Então temos as 3 primeiras linhas resolvidas. Acho que vocês pegaram a ideia aí de como que o LED funciona, né? De qual é o cálculo que tem que ser feito no circuito. Lembrando que se fosse um circuito retificador, né, por exemplo, em vez da fonte de 5 volts aqui eu tenho um circuito retificador. Eu veria qual é a tensão regulada na saída do circuito. Poderia ser 20 volts? Poderia, sem problema. Aí eu vou pegar essa tensão no final do circuito e vou trabalhar com ela em cima do LED, né? Mas enfim,
vocês já conseguem fazer, né, isso daí. Se eu pedir um retificador com um LED ligado no final com a resistência para alimentar a corrente, né, claro, vocês já conseguem fazer tudo. Mas enfim, a aula de hoje mesmo é só para vocês aprenderem a trabalhar com LED e ver aí a questão dos cálculos, né, que são envolvidos. Então percebam que eu não resolvi a quarta linha. Tá? É a atividade que eu vou deixar para vocês me entregarem na semana que vem. Ou melhor, daqui 2 semanas, né? Daqui a 2 semanas vocês vão me entregar essa atividade. Eu vou deixar lá no AVA, né, o espaço disponível, mas lembrando que vocês vão postar então o seguinte: o desenvolvimento de vocês, o cálculo e as respostas que faltam aqui, né? Que é basicamente o que eu fiz na primeira linha. Vocês vão seguir o exemplo aí do que foi feito, tentar resolver também. E tendo dúvida, né, vocês podem entrar em contato comigo que eu esclareço via chat, via e-mail, via fórum do AVA, que a gente vai conversando aí. No mais, bom estudo para vocês e nos vemos em breve.